Estamos de volta, amados. Agora, para responder aí alguns exercícios sobre o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, né, e tentando fixar em nossa mente as principais características, né, desse plano e a forma que o examinador pode tentar nos enganar lá no dia da prova, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Questão 1 fala assim: conforme o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, persiste no contexto de democratização a grave herança das violações rotineiras nas questões sociais, impondo-se como imperativo romper com a cultura oligárquica. O item está correto, né, amados? Perceba que isso é a base do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Essa é a base, aonde que ele compreende que para que haja democracia de fato, é necessário acabar com a grave herança, né, das violações rotineiras. E quem é que comete essa grave herança? Quem está dentro dessa grave herança? É a cultura oligárquica. Então é necessário romper com a cultura oligárquica. Só nós teremos democracia com direitos humanos de fato se romper com a cultura oligárquica de fato, tá? Conforme o Plano Nacional de Educação, essa é a sua, digamos, a sua grande missão: romper com a cultura oligárquica. A educação em direitos humanos tem como grande missão romper com a cultura oligárquica, pois só assim se nos tornaremos livres, né? Estaremos ali com os direitos humanos sendo de fato aplicados. Jamais esqueça disso, este é o caminho, o norte para compreender o plano, ok? Sendo assim, o item 1 está correto. Vamos ao item de número 2, olha o que ele diz. O Estado brasileiro consolidou espaços de participação da sociedade civil, com inúmeras conferências temáticas, mecanismos de controle social da política pública, diversos conselhos e outras instâncias. Então, conforme o Plano Nacional, o Brasil, nós temos participação da sociedade civil. Isso é fato, nós temos sim. Nós chamamos de sociedade civil organizada, participação da sociedade civil, com inúmeras conferências. Ok, nós temos conferência da educação, nós temos conferências da saúde, nós temos conferências da assistência social, nós temos conferências de direitos humanos, nós temos conferências em turismo, nós temos conferências em aspectos da pauta feminista, né? Nós temos diversas conferências, né? O que não falta nesse país é conferência com participação da sociedade civil, tá? Conferências temáticas, mecanismo de controle social, né? Sim, controle social, você vai ter principalmente os conselhos, né? Os conselhos são os principais mecanismos de controle social, certo? Então você tem ali, ele cita ainda os conselhos e outras instâncias possíveis, como por exemplo, fórum, sindicatos, entre outros, tá? Então o item 2 também está correto, Vamos ao item de número 3, olha o que ele fala. Conforme o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, o processo de construção da concepção de uma cidadania planetária e do exercício da cidadania, que requer necessariamente a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, que aguardam o Estado brasileiro materializar as normas e pactos e os protegem, reconhecendo o princípio normativo da dignidade humana. O item está grande, professor. E além de grande, o item está, amados, o item está completamente errado, tá? Lembre-se que esse plano deseja fazer com que haja um exercício da cidadania, sim, mas seja um exercício da cidadania ativa, tá? Ativa. Não é só porque não tem a palavra ativa aqui que faz o item ficar errado, mas é necessário você lembrar que é exercício da cidadania ativa, tá? Só que aí ele vai falar, e a cidadania ativa que requer que os cidadãos tenham formação, conscientes, para que aguardem o Estado brasileiro materializar a questão da dignidade humana.
Óbvio que não, né? Na verdade, ele deseja que esses cidadãos ativos sejam protagonistas nessa mudança da sociedade brasileira, tá? E não que aguarde, beleza? Esse ato de aguardar é um ato mais do conservadorismo, é um ato onde você permite que o próprio tempo, de uma forma quase que natural, modifique o que deve ser modificado, né? Enquanto que os progressistas, que é a perspectiva aqui dos direitos humanos, da educação em direitos humanos, né? Não temos que aguardar nada. Na verdade, se encontra em nossas mãos a perspectiva de mudança. Então, precisamos ter uma cidadania ativa, uma cidadania ampliada, lembra? Ampliada, ativa. O que é a cidadania ampliada? Direitos civis, políticos, sociais, culturais e ambientais, tá? E que sejam protagonistas para mudar essa sociedade. Sendo assim, o item 3 está errado, erradíssimo. Vamos ao item de número 4, olha o que ele diz. A educação é compreendida como um direito em si mesmo e um meio indispensável para o acesso a outros direitos. A educação é compreendida como um direito em si mesmo, sim, e é indispensável para o acesso a outros direitos. Correto, corretíssimo, tá? Isso se encontra expresso aqui na educação para os direitos humanos, tá? Então aqui o item 4 está correto. Vamos ao item de número 5. Conforme o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, a educação em direitos humanos é uma ação pedagógica, conscientizadora e libertadora, voltada para o respeito e valorização da diversidade, aos conceitos de sustentabilidade e de formação da cidadania ativa. Tá? Olha lá, é uma ação pedagógica, conscientizadora e libertadora, perfeito, né? É a própria perspectiva de ser protagonista, tá? Correto, e volta sim para uma valorização da diversidade, certo? Aos conceitos de sustentabilidade sim, e a formação de uma cidadania ativa. O item 5 está correto, corretíssimo, definição que caracteriza, né, aí o Plano Nacional em Educação e os seus objetivos. Bem correto o item 5. Item 6. A escola é um espaço social desprivilegiado, onde se define a ação institucional pedagógica e a prática e vivência dos direitos humanos. Amados, tá de graça, né? A escola é um espaço social privilegiado. Privilegiado. O item está errado, porque está falando que é desprivilegiado e não, né? Mas sim privilegiado. O item 6 está errado. Vamos ao item de número 7. O processo formativo na educação básica pressupõe condições básicas para a construção do consenso, da criatividade, para o reconhecimento, respeito, promoção e valorização da individualidade. O item está? O item está? Vamos lá. O processo formativo da educação básica pressupõe condições básicas para a construção do consenso? Não mesmo, tá? Não mesmo. Consenso é uma característica não crítica, tá? Consenso é uma característica liberal, não crítica, conservadora, beleza? Do consenso. E como nós sabemos, não é consenso que nós queremos aqui. O que nós queremos aqui é uma construção de uma característica de uma formação crítica. Crítica, tá? Crítica, certinho? Então, se é uma construção crítica, não pode ser do consenso. Fazendo assim, o item ficar errado. Só que ele continua. Da criatividade para o reconhecimento, criatividade ok, reconhecimento, respeito e promoção, da valorização da individualidade, jamais, jamais. Tá? O Plano, né, Nacional
de Educação em Direitos Humanos não quer formação para perspectiva individual, tá? Para uma cultura individualizada. Não, porque isso também é uma característica lá dos liberais, é uma característica vinculada à perspectiva, né, conservadora, certo? E nós aqui, esse plano especificamente, ele é progressista, tá? Então não é individual, mas sim de uma emancipação coletiva, social, de transformação da sociedade. Fazendo assim, o item 7 ficar errado. O item 7 está errado, beleza? Tá? Trocou aqui os conceitos, né, fazendo com que ele fique errado. Vamos à questão de número 8, olha o que ele diz. Conforme o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, é necessário concentrar esforços desde a adolescência na formação de cidadãos com atenção especial às pessoas e segmentos sociais historicamente excluídos e discriminados. Realmente, o Plano Nacional quer concentrar esforços em relação à formação, tendo uma atenção especial àquelas pessoas de segmentos sociais historicamente excluídos e discriminados, né, que hoje nós podemos chamar, por exemplo, de minorias, tá, de grupos sociais minoritários, beleza? Então, se a gente, esse grupo ele tem que ter uma atenção especial, sim, mas o item 8 está errado, amados, erradíssimo. Por quê? Porque conforme o plano, essa atenção, esse trabalho, não é desde a adolescência, não. Lá é claro, lá fala desde a infância, desde a infância, tá? Desde a infância. Então, se é desde a infância, é desde a infância, tá? Conforme o Plano Nacional. Fazendo assim, o item 8 ficar errado, porque ele excluiu a infância aqui do processo, beleza? O item 8 está errado. Vamos ao item de número 9, olha o que ele diz. Conforme o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, as instituições da educação superior assumiram compromisso com a formação isenta, politicamente, a criação de um pensamento da manutenção da sociedade. Conforme o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, as instituições de educação superior assumiram o compromisso com a formação isenta politicamente e com a criação de um pensamento de manutenção da sociedade? Conforme esse plano, não. Muito pelo contrário, a educação superior, as instituições de educação superior têm o compromisso com uma formação crítica. Compromisso com uma formação crítica. E uma formação crítica não é isenta de perspectiva política, nenhum tipo de perspectiva, ela é crítica, tá? E não queremos, conforme esse plano, a manutenção da sociedade, mas sim a transformação dessa sociedade, pois a atual sociedade é uma sociedade oligárquica, e sendo uma sociedade oligárquica, não é possível manter de fato a democracia conforme o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Fazendo assim, o item 9 ficar errado, erradíssimo. Vamos ao item de número 10. Na extensão universitária, a inclusão dos direitos humanos no Plano Nacional de Extensão Universitária enfatizou o compromisso das universidades públicas com a promoção dos direitos humanos. A inserção desse tema em programas e projetos de extensão podem envolver atividade de capacitação, assessoria e realização de eventos, entre outras, articuladas com as áreas de ensino e pesquisa, contemplando temas diversos. O item está grande, e além de grande, certo, né? Ele está falando da extensão universitária, que deve articular com a pesquisa e o ensino. Essa extensão, né, ela vai envolver os aspectos de direitos humanos. O item está corretíssimo, o item 10, tá? Vamos ao item de número 11, olha o que ele diz. Movimentos sociais, entidades civis e partidos políticos praticam educação formal quando estimulam os grupos sociais a refletirem sobre a sua própria condição de vida.
os processos históricos em que estão inseridos e o papel que desempenham na sociedade contemporânea. Vamos lá, movimentos sociais, entidades civis, partidos políticos, eles devem, conforme esse plano, refletir sobre suas próprias condições de vida, né? Mostrar que elas estão inseridos ali dentro desse processo para transformar a sociedade contemporânea, tá? Amados, ele realmente faz isso. Porém, todavia, contudo, o que os movimentos sociais, entidades, partidos políticos praticam, não é uma educação formal. Não, mas sim uma educação não formal. Porque quando falamos em educação formal, nós estamos falando de educação básica e educação superior. Beleza? O que os movimentos sociais, partidos políticos fazem é uma educação não formal. Não formal. Cuidado com isso. Esse é claramente um possível peguinha na sua prova, tá? Sendo assim, o item 11 está errado. O item 11 está errado. Vamos ao item de número 12. Olha o que ele diz. No direito constitucional, a segurança pública, enquanto direito de todos os cidadãos brasileiros, somente será efetivamente assegurada com a proteção e a promoção dos direitos humanos. A persistência e alarmante violência institucional, a exemplo da tortura e do abuso de autoridade, corrói a integridade do sistema de justiça e segurança pública. O item está correto, né? Está fazendo uma crítica à segurança pública, né? Dizendo que eles não respeitam os direitos humanos, então é necessário fazer uma formação para eles, só se eles realmente aplicarem os direitos humanos, que terá verdadeiramente direitos humanos nas questões institucionais da justiça e da segurança pública. O item 12 está correto. Vamos ao item de número 13, olha o que ele diz. Diferentes mídias são por eles empregadas. Revistas, jornais, boletins e outras publicações impressas, meios audiovisuais, tais como televisão, cinema, vídeo, rádio, outdoors, mídia computadorizada online, mídia interativa, dentre outros. Sim, são todas mídias e nós sabemos que tem lá o título, né? Educação e mídia. Então todas elas fazem parte dessa educação em direitos humanos. Então ele continua, fala assim, ó, essas mídias são espaços de intensos debates políticos e ideológicos. Verdade, são intensos embates políticos e ideológicos. Pela sua alta capacidade de atingir corações e mentes, construindo e reproduzindo visões de mundo ou podendo consolidar um senso comum que frequentemente moldam posturas acríticas. Até aqui está correto, ele está reconhecendo no poder midiático a perspectiva de manutenção do status quo. Né? Quando ele fala a manutenção de um senso comum que molda postura crítica, é uma postura que não quer questionar essa estrutura, está reconhecendo esse poder na mídia. Até aqui está correto. Aí ele fala assim, mas, então vai falar de uma outra possibilidade dela, mas pode constituir-se também em um espaço estratégico para a construção de uma sociedade fundada em uma cultura democrática, solidária, baseada nos direitos humanos e na justiça social. O item está correto, né? Ele está dizendo que as mídias podem ser utilizadas para levar a democracia com direitos humanos, conforme estabelecido aqui no Plano, né, Nacional de Educação em Direitos Humanos. O item 13 está corretíssimo, beleza? Essa é uma revisão sobre plano, é bem importante você ter entendido essa lógica sobre ele, a sua questão de tentar mudar a sociedade dentro de uma perspectiva dos direitos humanos, ok? Que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.